Oposicast. Orgulho em ser contra. Saudações, meus caros oposicasters, saudações, minhas caras oposicasters, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a essa edição do Oposicast número... Bom dia, boa tarde, boa noite. Não, a gente não vai enganar você, hoje o Dalu não tá aqui, hoje só estamos eu, Marcelo Latro e o Fernando Cruz. Dalu teve que se ausentar por um problema profissional, então a gente vai tentar tocar o programa aqui só nós dois. Tudo bem, Fernando? Tudo bom, estamos aqui mais uma vez aí, só a dupla hoje, mas vamos tocar o barco pré-carnaval hoje. Né? Vamos tentar, vamos fazer um programa leve, vamos tentar fazer um programa musical. Vamos para os nossos recados primeiro de tudo. Você já entrou no apoia.se/Oposicast para ajudar a gente? Como a gente vem repetindo, a gente precisa muito da ajuda de vocês. Nosso podcast é um podcast totalmente independente, totalmente de oposição, então precisa muito da ajuda de vocês para esse financiamento, para a gente manter esse conteúdo de oposição ao governo. A gente precisa muito da ajuda de vocês. Então entra lá, por favor. A gente tem vários planos lá de ajuda, desde um que custa um cafezinho por mês até um que custa um almoço por mês. Vamos lá, vamos ajudar a gente, vamos manter. E vamos entrar em contato com a gente através dos nossos e-mails, que é o contato@oposicast.com.br, das nossas redes sociais, no Instagram @oposicast, no Facebook Oposicast ou no Twitter @oposicast. Vamos tocar a pauta do dia, a pauta da semana. Essa semana foi uma semana mais tranquila, não teve muito acontecimento, o governo acho que está meio de ressaca, pré-carnaval, não sei o que aconteceu. Teve pouca coisa acontecendo, mas coisas importantes. Vamos falar sobre tudo o que aconteceu. E até o Bolsonaro tá bonzinho, convidou toda a empresa para tomar um café da manhã. Ele tá acho que talvez tenha sido até um clone dele que tenha feito isso. O Josias de Souza da Folha falou isso, né? Trocaram o Bolsonaro, né? Será que o Bolsonaro é o nosso Paul McCartney? Faleceu lá no... Para quem não conhece a história, existe uma teoria há muitos anos, desde dos anos 60, que o Paul McCartney morreu ou ficou desfigurado no acidente, uma coisa assim, e que foi trocado por um clone. Então esse cara que toca até hoje lá não é o Paul McCartney, é um clone do Paul McCartney. Quem sabe aconteceu alguma coisa com o presidente lá no hospital, né? Vai saber. Vai saber. Bom, as notícias que aconteceram, assim, primeiro nosso ministro da Educação, Ricardo Vélez, aprontou mais uma das suas, né? Primeiro ele mandou um e-mail daqueles que ele costuma mandar para as escolas, centralizado, né? Que ele adora alinhamento centralizado, né? Ele centraliza todo o texto. Na verdade ele mandou um e-mail e com uma carta em anexo. Um e-mail dizendo assim, por favor, pedimos que no início das aulas, no retorno das férias, né? Primeiro dia de aula, seja cantado o hino nacional com as crianças perfiladas, algum funcionário da escola filme as crianças, pode ser num celular, com um celular mesmo, e que algum funcionário também leia essa carta que é anexo. E a carta falava de um novo Brasil, de uma nova educação, e acabava com o slogan da campanha do Biruliro, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. E isso porque eles acreditam firmemente na escola sem partido, né? Engraçado que nem o Escola Sem Partido gostou disso, né? Absolutamente ninguém aprovou o disparate do ministro da Educação. É inacreditável que esse cara ele tá competindo com a Damares e com o ministro das Relações Exteriores, como que é o nome dele mesmo? O Ernestinho. E qual que faz mais bobagem? Qual que fala mais? É um campeonato, cara. É um campeonato de idiotice. Muita gente começou a discutir, mas qual o problema em cantar o hino? Porque quando eu era criança eu cantava o hino. Mas qual o problema em filmar as crianças? Então, né, até o Alexandre Garcia foi para as redes sociais falando, porque me perguntaram é proibido filmar uma criança cantando o hino, mas não é proibido filmar uma criança apalpando um homem pelado no museu? Cara, o problema não é filmar a criança cantando o hino, né? Porque teve gente que discutiu que no Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é proibido filmar a criança. Cara, o problema não é o hino, não é filmar a criança. O problema é tudo que tá embutido nessa mensagem, né? Assim, cara, vamos parar de produzir factoide, né? Esse cara tem um ministério super importante na mão dele, que poderia realmente produzir grandes mudanças no país, e parece que ele não faz a menor ideia do que ele está fazendo lá e a menor ideia do que fazer. Ele não tem o menor plano de como mudar a educação nesse país, ele não tem a menor ideia de como funciona uma escola ou de que ele vai fazer para mudar. Parece que o plano dele é acabar com o tal do marxismo cultural que eles cismaram que existe e pronto.
E é impressionante, eu gostaria de entender, Marcelo, em que momento surgiu essa questão do marxismo-comunismo. Em que momento? Onde é que nasceu essa ideia estapafúrdia? Assim, onde é que nos últimos, desde os últimos 20 anos, nós tivemos qualquer resquício de alguma coisa comunista, marxista, ou seja lá o que for? Mal a gente teve um governo socialista. Não, mal a gente teve aula de história, né? Mas esse cara é tão alucinado que ele diz o seguinte, que o governo do PT persegue ele desde os anos 90, proibindo ele de ganhar bolsas. Cara, que anos 90? Então quer dizer que o Fernando Henrique era petista, é isso? Sei lá, quem era presidente nos anos 90? O Itamar Franco era... O Collor? O Collor ganhou a eleição em 89, né? Mas então o Collor era petista? O Itamar Franco era petista? Como assim? O governo petista perseguia a bolsa que ele não ganhou em 1990? É culpa do PT? Vamos parar de procurar esse marxismo, esse comunismo que nunca existiu e vamos focar na educação. E o que preocupa realmente é que com essa caça, né, dessa demissão desses petistas que trabalhavam no ministério e tal, cara, os livros didáticos pro ano que vem não foram comprados até agora. As crianças receberam os livros didáticos esse ano porque foram comprados no governo Temer. Pro ano que vem ninguém vai ter livro, não vai ter merenda, não vai ter escola, não vai ter marxismo, mas também não vai ter aula. É isso que quer? O cara não tem ideia de como funciona uma escola, sabe? É um teórico vazio, raso, que fica com esses factoides e que acha que ser ministro é produzir factoide. Bom, só de ele estar no time do Olavo de Carvalho já é uma carta uma carta, vamos assim, declarada de que ele não entende nada de nada. Né? E aí fica vivendo nesse mundo paralelo, né? Assim, esse universo paralelo que esses caras criam, e aí tem que voltar atrás, né? Aí toma porrada em redes sociais de todo mundo, aí tem que, desculpa, eu percebi que estava errado e voltei atrás, tirei. Cara, vamos parar com isso, né, gente? Vamos parar de ficar sendo pautado por redes sociais e vamos parar de produzir factoide, né? Vamos começar a governar, vamos governar de verdade esse país. Por falar em redes sociais, outra coisa que aconteceu essa semana foi que o mini-ministro, né, porque já não é mais super-ministro esse cara faz tempo, porque cada vez mais ele tá perdendo poder e, pelo menos por enquanto, o super-ministro é só o Paulo Guedes, que continua com poder, não sei também até quando, mas esse já se tornou um mini-ministro, é o Sérgio Moro, teve que exonerar aí uma funcionária que ele tinha convidado ou contratado, sei lá como pode ser chamado, em menos de 2 dias, né? Ele tinha convidado para fazer parte de um conselho com mais 25 pessoas, uma cientista política chamada Ilona Zabó, e que é uma pessoa técnica, realmente pessoa que entende do que fala. Só que essa cientista política tinha algumas posições que incomodavam o governo, né? Incomodavam apoiadores do governo, pessoas simpatizantes do governo. E aí começou a enxurrada, né? Redes sociais, MBL foi o primeiro a falar sobre isso, já fez meme, né? Eles têm uma fábrica de meme, né? Eles compraram lá aquele site de meme, e aí já fabricaram meme, e aí começou a história de sabotagem do governo e temos mais uma infiltrada. O próprio Biruliro ligou pro Moro, o presidente super ocupado, parece que tem muita coisa para resolver, então tem que fazer isso, ligar pro ministro pedindo exoneração de uma membro de um comitê de 26 pessoas, e o Moro mais uma vez pediu pinico e exonerou. Então, a Ilona Zabó, ela foi convidada para ser suplente ela nesse não era conselho. nem membro do conselho. É inacreditável. E o tal mais uma vez, claro, né, os auxiliares do presidente, né, que são seus filhos, o Flávio já foi direto e falando assim, não, onde já se viu essa senhora que chega para sabotar o plano o plano anticrime do Sérgio Moro, ela tem mesmo que pegar o seu boné e ir embora daqui. Aí eu fico pensando, o Sérgio Moro convidou essa senhora por ser uma especialista no assunto de segurança e de crime e tudo mais. Como que ela vai sabotar o amigo dela que convidou ela para fazer parte de um conselho? O nível, como o Marcelo tá falando, o nível de estupidez tá tão gigantesco que nenhum raciocínio lógico simples ninguém consegue fazer.
tá difícil. Não, e aí, cara, o mais surreal é a nota do Ministério, né? Agora eu vou dar uma da Lu aqui, abre aspas, diante da repercussão negativa em alguns segmentos, optou-se por revogar a nomeação que foi previamente comunicada à nomeada e a quem o Ministério respeitosamente apresenta escusas, fecha aspas. É isso, os caras assumem, estão exonerando a pessoa porque teve repercussão negativa. Cara, esse governo não é sério, né? Não é sério, tem repercussão negativa em rede social, a gente exonera a pessoa. Sim, tudo bem, não gostam da mulher, a mulher, ela é contra a flexibilização do porte de armas, ela é a favor de diminuir o encarceramento, ela é uma pesquisadora do Instituto Igarapé, ela é diretora do Instituto Igarapé, que é uma ONG séria de pesquisa, de ciências políticas e tal, mas se o Moro, que é o ministro da Justiça, que segundo ele lá atrás teve carta branca do presidente para tocar o ministério, convidou-a, é porque ele confia nela. Mas não, mais uma vez as redes sociais. E aí, um outro membro do conselho em solidariedade, né, o Renato Sérgio Lima, também um outro cara técnico, também um cara de uma outra ONG, pediu exoneração, autoexoneração. Falou, não, também não fico, né? E o mais engraçado disso tudo é que o Eduardo Bolsonaro, né, foi lá e comemorou a saída dos dois, como o Cruz falou, falando que eles estavam lá para sabotar o governo, e usou o mesmo termo que o Biruliro usou na saída do Jean Willis do país, o hashtag Grande Dia. Ou seja, cai por terra aquela história de que não, eu usei Grande Dia porque tinha sido um ótimo dia em Davos. Mentira, né? Então o Grande Dia é realmente para comemorar a vitória dos conservadores sobre o lado racional, né? E a coisa é tão maluca, é tão paranoica, que descobriram mais um infiltrado no governo dessa ONG, do Instituto Igarapé, dessa ONG esquerdista, dessa ONG marxista. E já tá todo mundo, Cruz já falou que tá no Twitter como um dos termos mais pesquisados no Twitter e tudo mais. Já tá todo mundo de olho nele porque, cara, descobriram que é um pesquisador do Instituto Igarapé e que tem tudo para ser mais um marxista, mais um comunista e que tá lá para sabotar o governo. Ninguém mais, ninguém menos que General Floriano Peixoto. Cara, é tão absurdo, assim, você vê um cara como aquele Arthur Mamãe Falei, um moleque que até ontem era um Zé Mané, que ninguém sabia quem era, que hoje se diz porta-voz da direita, discutindo se um general é de direita ou não, botando em discussão se um general é confiável ou não para ser ministro do governo. Cara, quem sou eu, né? Olha aqui, eu defendendo o general, que coisa mais absurda. Eu não sei onde eu vou parar, cara. Outro dia... Não, e a questão é do governo Bolsonaro, gente. Não, do governo Bolsonaro. Não é qualquer governo que a gente tá falando. É um ministro militar do governo Bolsonaro. Como é que levantam qualquer tipo de suspeita? É muito... suspeitando que se o general Floriano Peixoto é confiável ou não. Cara, onde a gente vai parar com esse nível de paranoia? É muito absurdo, cara. É muito absurdo. E o outro fato interessante, eu acho que o mais grave de todos, o mais sério de todos, que aconteceu essa semana, foi a visita do Biruliro que isso ele faz, né? Uma das coisas que ele faz sempre é quando algum general vai tomar posse de alguma coisa, né? Teve a posse do novo presidente de Itaipu, é um general, lógico, que foi tomar posse, e ele foi lá se solidarizar, foi lá mostrar que ele está presente. E para constrangimento geral, ele acabou elogiando na frente de todo mundo, em público, o ditador sanguinário Alfredo Stroessner, chamando Stroessner de estadista e homem de visão. Ele causou um constrangimento porque nem no Paraguai o Stroessner tem essa passada de pano, né? Assim, se no Brasil a gente ainda tem gente desse naipe protegendo o Ustra, falando Ustra, né? Os outros países levam a sério essa história de ditadura, né? Nos outros países que sofreram com a ditadura, a Comissão de Verdade e tudo mais costumam punir os ditadores, os torturadores, né? E no Paraguai a coisa é séria, assim. Lá existe, inclusive, uma lei que, onde tem o nome Alfredo Stroessner, tem a palavra ditador antes. Até o presidente do Paraguai ficou constrangido, a ponto de perguntarem depois pro porta-voz, tipo, e aí, vocês vão entrar com uma queixa contra o Bolsonaro por ele ter elogiado
derrotado o ditador sanguinário, e os caras, não, a gente entende, tudo bem, é o Paraguai, precisa do Brasil, precisa de Itaipu, então melhor não se indispor com o Bolsonaro, né? Mas, cara, ele acabou chamando o Stroessner de estadista. É inacreditável o nível de desconhecimento de qualquer tipo de assunto. Qualquer tipo de assunto. Assim, ele simplesmente... É por isso que ele gosta tanto das redes sociais. Porque